Bom dia, meus queridos irmãos. O estudo de hoje, um anjo atrasado. Vamos entender isso na Bíblia, um anjo atrasado, tá bom? Para nós entender a palavra de Deus. Muito bem. Dá um like, dá um joinha, compartilha aí no canal, se inscreve no canal, né? Para que todo dia você toca no sininho aí, para que todo dia você receba conteúdo novo, tá bom? Um anjo atrasado é o estudo de hoje. Vamos orar, agradecer a Deus pelo pão de cada dia, pelo dia primeiro que Deus nos deu de vida, né? Em primeiro lugar. E depois o pão de cada dia que Ele nos dá todo dia. A água para nós beber, é ou não é? Muito bem. Um anjo atrasado, vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos imensamente pela tua graça, pela tua misericórdia e bondade. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós e continua fazendo. Te agradecemos pelas tuas santas palavras nesse momento aberto e o Espírito Santo nos ajudando a compreender as tuas santas escrituras. Nos dê a paz, nos fortalece o nosso coração, dos meus irmãos, aonde eles estiverem, e minhas irmãs. Toma conta da minha vizinha, Dona Haddad, que está enferma. Que a tua graça seja derramada sobre ela e sua família. Obrigado, Senhor, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito, pelas tuas maravilhas, por o Senhor ter paciência conosco, perdão pelos meus pecados, Senhor, e dos meus irmãos e minhas irmãs. Obrigado pela ajuda que o Senhor nos dá com o Espírito Santo. Nós te agradecemos nesse estudo de hoje, em teu nome, Jesus Cristo, amém. Um anjo atrasado, vamos entender, né? Meu irmão, na realidade, a melhor tradução aqui seria um anjo resistido. Um anjo resistido. Isto está falando aqui, desse anjo atrasado, de Daniel capítulo 10, tá? Os falsos deuses das nações eram demônios. Os falsos deuses ali, de Daniel capítulo 10, que eram demônios, né? Deuses das nações, eles eram demônios. Ou seja, demônios disfarçados. Tá? O texto bíblico apresenta evidências que os poderes demoníacos às vezes estão por todas, né? Às vezes estão por toda parte, né? Às vezes e são poderes terrestres também, tá? Os textos bíblicos apresentam evidência que os poderes demoníacos, às vezes, estão por trás dos poderes terrestres. Mesmo os anjos de Deus podem enfrentar a oposição das forças do inimigo, sabia? Mesmo os anjos de Deus podem enfrentar as forças do inimigo, tá? Nós vemos aqui no capítulo 10, versículo 1 a 14, está escrito assim de Daniel, Daniel capítulo 10, do 1 a 14, né? Eles falam assim do reinado aqui de Ciro, né? A visão de Daniel no rio Tigre, né? No terceiro ano de Ciro, Daniel 10, versículo 1, né? No terceiro ano, o rei de Tiro, da Pérsia, foi revelado uma palavra a Daniel, cujo nome era Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. E ele entendeu a palavra e teve inteligência da visão. Daniel entendeu a palavra que Deus estava colocando para ele e entendeu a visão também, tá?
Naqueles dias, Daniel está contando, eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Ou seja, ele jejuou durante 3 semanas, Daniel. Manjares desejáveis não comi, ele falou. Nem carne, nem vinho entraram na minha boca. Nem me ungi com óleo algum. Até que passaram as 3 semanas inteiras. Foi 3 semanas de jejum, Daniel. No dia 24 do primeiro mês, estando eu à borda do grande rio Tigre, levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujo os ombros estavam cingidos de ouro puro e de ufas. E seu corpo era como um de berilo, e seu rosto como um relâmpago, e seus olhos como tochas de fogo. Os seus braços e seus pés brilhavam como um bronze polido, e a voz da sua palavra era como de estrondo de muita gente. Daniel aqui está vendo Jesus. Ele estava falando aqui de Tiro, de quando ele estava lá no reinado de Tiro, né? De Tiro, não, de Ciro, desculpa, de Ciro, né? Ciro. Mas aqui ele estava vendo a visão de Jesus, né? Para nós entender bem. Queridos, aqui há uma descrição linda de Daniel, né? Ele está fazendo aqui no capítulo 10, está falando sobre Jesus, que é esse personagem poderoso que revelou a Daniel as coisas. Quando você vai lendo mais para frente, né? Ele fala, só eu, Daniel, tive aquela visão, os homens, versículo 7, de Daniel capítulo 10. Só eu, Daniel, tive aquela visão, aos homens que estavam comigo nada viram, não bastante caiu sobre eles grande temor, e fugiram, e se esconderam. Fiquei eu, pois eu só, né? E contemplei essa grande visão, e não restou força em mim, e o meu rosto mudou de cor, se transfigurou, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, ouvindo-as cair, sem sentido o rosto em terra. Daniel falou. Daniel é consolado agora. Versículo 10, de Daniel capítulo 10. Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os pés, né? E de joelho e as palmas das minhas mãos. E ele me disse, Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que te vou dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Agora Daniel está falando com um anjo. Agora é um anjo que o Senhor mandou. O que ele viu era Jesus, mas agora era um anjo. Aí ele fala, né? Que foi enviado. Ao falar eu comigo, estava a palavra e me pus em pé tremendo. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o princípio, dias em que aplicasses ao coração a compreender e a humilhar-te perante teu Deus, foram enviadas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. O anjo ali era Gabriel, que estava ali, né? Mas, ele fala, o príncipe deste reino da Pérsia, está falando de Satanás, príncipe da Pérsia, me resistiu, o anjo está falando, por 21 dias. O anjo de Deus falou assim, eu estive aqui brigando, lutando contra esse anjo, Satanás, por 21 dias. Porém, Miguel, que agora é Jesus, o nome dele em guerra é Miguel, porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre o rei da Pérsia.
ou seja, sobre Satanás. Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder a teu povo, né? Teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda muito distantes. Muito bem, até o verso 14 nós lemos aí. Queridos, aqui é uma descrição que eu falei para vocês, linda, de Daniel, tá? No capítulo aqui, sobre Jesus, que é o personagem poderoso que revelou a Daniel tudo isso. O verso 7 que nós lemos aí, o 9, aqui está a experiência de Daniel, vendo Jesus, né? E muito, né? Essa visão aqui que ele teve aqui é muito parecida com a que João teve lá em Apocalipse. Lembra? João teve lá em Apocalipse capítulo 1. Você percebe que do início até o verso 9 aí que nós lemos, é uma descrição de Jesus. Do verso 1 de Daniel capítulo 10 até o verso 9, está falando de Jesus, ele está vendo Jesus. É uma descrição de Jesus. É uma descrição de Jesus. Já no verso 10 e 11 que nós lemos, né? Quem está falando é um anjo que foi enviado por Jesus Cristo. É o anjo Gabriel. Aqui nós temos a descrição de Jesus Cristo e também do anjo Gabriel, tá? Que convenceu, né? Que conversou com Daniel, né? Que tocou em Daniel e que foi resistido por 21 dias e foi atrasado na sua missão. Ou seja, esse anjo, ele se atrasou na missão por causa de Satanás. Ali estava uma briga espiritual. O anjo, né, querendo dominar a mente de Ciro, para soltar o povo de Deus, libertar o povo de Deus, e Satanás resistindo para o povo ficar na prisão. E foi 21 dias. Né? Daniel, né, dá uma descrição bem forte, né, dessa missão. Meu amado, meu irmão e minha querida irmã, o que essas palavras ditas aqui em Daniel capítulo 10, do 12 ao 13, ensina que é revelante para o conflito cósmico. É isso que está ensinando para nós. Tá? Há um conflito cósmico. Agora, por que o anjo enviado por Deus foi resistido por 21 dias? Por quê? Amados, é uma guerra entre o bem e o mal, não podemos esquecer. É uma guerra entre o bem e o mal. Satanás estava impedindo que o anjo de Deus influenciasse a mente de Ciro para libertar o povo de Deus. Tá? Mas, queridos irmãos, em ajuda às respostas e às orações de Daniel, veio o próprio Miguel, próprio Jesus Cristo veio ajudar. Tá? E afugentou Satanás, e aí a mente de Ciro ficou livre, né, por Deus, para libertar o povo de Deus. Como que um anjo de Deus, enviado por Deus, foi resistido por 3 semanas? Aí você vê, agora você consegue entender a realidade da batalha, que do bom e do mal. Queridos, se Deus quisesse, tá, teria respondido Daniel imediatamente, se Deus quisesse. Portanto, o príncipe do reino da Pérsia, que é Satanás, resistiu ao anjo de Deus durante 3 semanas. O que aconteceu durante 3 semanas? O que aconteceu? Gabriel, né, empenhou na luta com os poderes das trevas. A vitória foi ganha. A força do inimigo foram contidas toda a vida. Ciro e seus filhos, né, os seus filhos não, o seu filho Cambises, né, tiveram, né, sossego de Satanás. Porque ali agora
quem desceu para ajudar o anjo, né? Gabriel, né? Foi o próprio Jesus. O próprio Jesus desceu ali para ajudar. O príncipe do reino ali, né? A batalha entre o bem e o mal, queridos, né? Amados, Jesus Cristo saiu vitorioso. Aliás, Jesus sempre é vitorioso. Ele venceu todas as batalhas. Para que o conflito cósmico possa acontecer, Deus não deve, não pode, não deve e não pode exercer todo o seu poder. Para que esse conflito cósmico pudesse exercer. O inimigo precisa receber alguma liberdade e poder, tá? Autêntico que não pode ser removidos de maneira arbitrária, mas, vamos dizer, restringidas. Não pode ser de maneira arbitrária, mas tem restrições, tá? Ele não faz o que ele quer, Satanás, tá? Por algum, né, parâmetro conhecido por ambas as partes, cujo os detalhes são revelados. Parece que o conflito cósmico existe alguns parâmetros, né? Vamos dizer assim, mas os quais até os anjos de Deus se submetem ao que podemos chamar de regras de engajamento. Até os anjos de Deus. Então, tem regras. O melhor princípio das regras é a lei. São as leis que são criadas por Deus para regerem, né, e para, né, controlarem esse conflito entre o bem e o mal. É uma das piores, ou as melhores coisas que Deus criou foi a lei. Uma das melhores coisas que Deus criou foi a lei. Para botar regras em Satanás. Porque nós temos que lembrar que Satanás tinha um livre-arbítrio. Tem um livre-arbítrio. Tá? Deus criou leis para si mesmo e para Satanás também. Viu, meu irmão? Como aquele, vamos dar um exemplo aqui, que vimos aí em Amós 3:7, né? Deus não fará nada sem primeiro revelar o que vai fazer. Ele revela para os seus agentes, que são os profetas de Deus. Então Deus não faz nada sem revelar primeiro aos seus profetas. Assim, Satanás também não faz nada também sem revelar, né, o que vai fazer aos seus agentes satânicos, tá? Os satanistas da terra. Por exemplo, os jesuítas são satanistas e tem outras ordens satânicas também. Satanás também não pode fazer nada sem revelar primeiro. Tá? Há regras. Tem leis. Tá? E essas sociedades satânicas aí são chamadas de sociedades secretas, né? Que estão no mundo servindo o mal. Servindo Satanás. Queridos, nós estamos vendo aqui, né, um anjo atrasado. Ele se atrasou na missão, mas Jesus veio para socorrer. Tá? Jesus veio. Tá? Muito bem. Meu querido irmão, nós precisamos desse Miguel, desse Jesus Cristo, que vem em nosso socorro. Ele é o nosso vencedor e ponto final. Quando você pede, ele vem. Daniel pediu, implorou pelo povo. Deus ouviu. Mandou o anjo. Gabriel se atrasou na missão porque teve uma luta contra Satanás. E aí veio o anjo Miguel, que Jesus, o nome dele em guerra é Miguel. Veio e afugentou Satanás e abriu a mente de Ciro para soltar o povo de Israel. Tá? Jesus Cristo é o vencedor e ponto final. Meu irmão, nós somos chamados para a vitória com o poder do Espírito Santo em nossa vida. Essa que é a verdade.
Nós temos uma grande missão. E essa missão, nós temos que colocar dentro de nós o poder do Espírito Santo, aceitar o Espírito Santo. Aceitar o batismo do Espírito Santo na nossa vida, meu querido irmão. Para resistir o mal. Porque é o Espírito Santo que nos conduz ao caminho da vida eterna, que é Jesus Cristo. Ele te prepara, ele te leva até Jesus, e Jesus fala, vem a mim, porque só a mim que você chega ao Pai. Que lindo estudo, né? Nós estamos vendo aí grande coisa sobre essa luta, né? Entre o bem e o mal, uma luta cósmica. Estudo de amanhã, o dragão de Apocalipse. Uau! Muita gente quer saber isso aí, né? O dragão de Apocalipse. Vamos entender amanhã na Bíblia. Tá bom? Com a graça do Senhor. Que Deus tome conta de você, da sua família. Que Deus ilumine você. E que você ore, jejue, que nem Daniel fez. Abra a porta do seu coração, né? E deixa Jesus entrar. E pode ter certeza que Ele está te ouvindo onde você estiver. Não importa a tribulação que você está passando. Fala com Jesus. Deixa que na hora certa Ele resolva os problemas. O problema nosso é que nós somos muito apressados. Nós queremos as coisas tudo na hora. Ajuda aqui, Jesus. E Jesus tem que ajudar. Não é assim, meu irmão. Deus conhece o nosso coração, conhece as nossas necessidades e sabe a hora certa de agir. Confia nele e o mais ele o fará. Aleluia. Fique com a paz do Senhor e até amanhã, o dragão de Apocalipse. Vamos ver isso amanhã. Vamos tomar água? Fica com a paz do Senhor.